A invenção dos trens durante o século XIX contribuiu para a industrialização e urbanização de grande parte dos países desenvolvidos, permitindo o transporte mais rápido de mercadorias e pessoas. À medida que as ferrovias cruzavam fronteiras, as viagens de longa distância tornavam-se possíveis para pessoas de todas as classes sociais, resultando no aumento da migração e do turismo. No vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre a invenção dos trens e sua importância para o desenvolvimento da sociedade moderna. A história do trem é muito mais antiga do que muitos imaginam. Os antecessores dos trens foram os vagões, que se tratavam de veículos com rodas puxadas por homens e animais, às vezes na forma de simples carroças de madeira. As rodas dos vagões corriam em sulcos cavados em pedra calcária, impedindo assim que os vagões saíssem das rotas pretendidas. O primeiro exemplo de uso de vagões para transporte remonta do segundo e primeiro milênio antes da Era Comum, quando os assírios, babilônios e persas passaram a utilizar vagões para o transporte de materiais retirados de minas e escavações. Embora os vagões fossem relativamente rápidos e seguros, foram se tornando obsoletos com o passar dos séculos. Tudo mudou no século XVII, quando o primeiro motor a vapor foi inventado no ano 1698 pelo britânico Thomas Savery. Mas essa nova invenção era extremamente simples e de baixa potência, sendo incapaz de impulsionar veículos pesados. Por causa disso, as máquinas a vapor levariam ainda 60 anos para chegar ao ponto em que poderiam ser úteis para acionar os trens. Foi somente em 1804 que a primeira locomotiva a vapor ferroviária foi construída no Reino Unido por Richard Trevithick, um engenheiro britânico nascido na Cornualha. Esta locomotiva completaria sua primeira viagem ferroviária em 21 de fevereiro de 1804. Puxando 5 vagões, contendo 10 toneladas de ferro e 70 passageiros. Mas ainda havia muitas falhas importantes nos projetos de Trevithick, e seu trabalho passou despercebido na época. A primeira locomotiva a vapor comercialmente bem-sucedida foi criada por Matthew Murray, um fabricante inglês de máquinas a vapor, recebendo o nome de Salamanca. A locomotiva de Murray foi construída em 1812 para a empresa Middletown Railway, a mais antiga ferrovia em funcionamento ininterrupto do mundo, situada na cidade inglesa de Leeds. Nos anos seguintes, as locomotivas a vapor ganharam cada vez mais importância na Inglaterra, com destaque para 2 exemplares: a Locomotion No. 1, construída em 1825, e a locomotiva chamada Foguete de Stephenson, construída em 1829. As notícias do sucesso das locomotivas a vapor chegaram rapidamente nos Estados Unidos, onde a primeira ferrovia a vapor foi inaugurada em 1829. Os pioneiros das ferrovias americanas logo começaram a fabricar suas próprias locomotivas, projetadas para lidar com curvas mais fechadas e trilhos mais acidentados. As nações europeias também tomaram nota do desenvolvimento ferroviário britânico, e a maioria dos países do continente construíram e abriram suas primeiras ferrovias nas décadas de 1830 e 1840. Os trens desempenharam um papel de grande importância durante a Guerra Civil Americana. Ao longo da guerra, as ferrovias permitiram um transporte rápido de um grande número de soldados e pesadas peças de artilharia, através de longas distâncias. Um dos usos mais significativos dos trens veio após a Batalha de Chickamauga, em setembro de 1863, quando Abraham Lincoln conseguiu enviar 20 mil tropas de reposição de Washington para a Geórgia em apenas 11 dias, reforçando significativamente as forças da União. Os trens elétricos foram introduzidos pela primeira vez na década de 1880, após a introdução bem-sucedida de um bonde elétrico em Berlim. Os veículos movidos à eletricidade tornaram-se ainda mais viáveis e práticos nas décadas seguintes, e um grande número de ferrovias elétricas foi construído em todo o mundo. Os trens que vemos hoje em dia foram desenvolvidos principalmente com base nos primeiros projetos de trens elétricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os trens serviram para diversos propósitos, desde transporte de tropas e suprimentos até o resgate de refugiados e feridos. Mas também foram criados trens com propósitos ofensivos, como os trens blindados, que geralmente contavam com vagões ferroviários armados com artilharia, metralhadoras e canhões automáticos. Os trens blindados foram usados durante o final do século XIX e início do século XX,
quando ofereceram uma maneira inovadora de mover rapidamente grandes quantidades de poder de fogo. Com o desenvolvimento dos carros populares, caminhões e extensas redes de rodovias que ofereciam maior mobilidade, além de aviões mais rápidos e seguros, os trens diminuíram em importância ao longo dos anos e muitas linhas ferroviárias foram abandonadas. A disseminação dos ônibus levou ao fechamento do sistema de bondes elétricos que percorriam muitas cidades. No entanto, muitos ambientalistas defendem a importância do uso de trens elétricos por serem pouco poluentes. Nos dias atuais, a tecnologia de trens continua em desenvolvimento, com destaque para os impressionantes trem-bala, que surgiram no Japão e foram inaugurados para coincidir com as Olimpíadas de Tóquio em 1964. Os trem-balas são capazes de atingir velocidades acima de 300 km por hora, tornando viagens longas que antes seriam demoradas em viagens muito mais rápidas. Outros países além do Japão, como a França, a China e a Alemanha, já empregam o uso dessas máquinas em larga escala. Os trens ainda são um dos meios de transportes mais utilizados do mundo, seja por meio das linhas de metrô que cruzam as cidades, pequenos bondes urbanos, trens equipados com vagões restaurantes e dormitórios para viagens mais longas, ou mesmo trens de carga, que são muito importantes para o transporte dos mais diversos materiais e produtos. Os trens continuarão a prestar seu indispensável serviço à humanidade por muitos e longos anos.